Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fique conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Graça e paz. E hoje, pastora Luciana, nós temos um tema muito interessante. Vivendo nos últimos dias. E os nossos textos, hoje nós vamos ver 3 textos que estão em Gênesis, em Hebreus e 2 Pedro. Acompanhe conosco. Gênesis 6:9 diz: São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 2 Pedro 2:5. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Amém. Amém. Então nós lemos, pastor, esses 3 textos que falam de uma pessoa. Sim. De um homem, né? Um homem chamado Noé. E diante do tema que nós temos para abordar hoje, na Palavra Oportuna, vivendo nos últimos dias. Como que nós podemos viver sabendo que estamos diante dos últimos dias, pastora? Pastor, nessa verdade que o senhor fala, nós precisamos fazer essa pergunta hoje, né? Porque pelo que Jesus falou que aconteceria pertinho já dos últimos tempos, nós já vemos os acontecimentos, então é necessário perguntar: como é que eu vou viver esses últimos tempos, né? Pois é, e Noé viveu também uma experiência de últimos dias. Sim. E aí, uma outra pergunta que tem que vir ao nosso coração: como podemos, nos últimos dias, viver, né, fazendo conforme a palavra de Deus nos diz, ordena para cada um de nós, pastora? E nós queremos, então, nesse tempo, fazer um paralelo, nesse momento, né, entre a vida de Noé e os dias que ele viveu, com a nossa vida nos dias atuais. Eu não sei se Como você podemos fazer? Não sei se você conhece, mas Noé, houve um fechamento do tempo em Noé, né, pastor? Exatamente. Houve um fechamento do tempo. E começou uma nova era. E começou uma nova era, exatamente. Uhum. E agora nós temos aí, vamos dizer assim, como que a gente fala quando a pessoa tem os sintomas, né? Nós estamos nos sintomas do fechamento também de um tempo para um novo tempo. Exatamente. E aí muitos conhecem Noé. Você conhece Noé? Muitos conhecem Noé. O que você sabe sobre Noé? O que sabe, como um construtor, né, da arca, mas muitos também, pastora, desconhecem que ele é citado na Bíblia diversas vezes. E ele o texto primeiro que nós lemos fala que ele era um homem íntegro, um homem justo, um homem que andava com Deus. E Hebreus fala que ele era um homem de fé. Sim. Um herói, ele foi um herói da fé, certo? Noé é muito citado na Bíblia, pastor. E ele também foi um profeta, porque Pedro, 2 Pedro, vai dizer que ele foi um pregador da justiça, né? Exatamente. E a história de Noé, a maioria das pessoas conhece, né? Mas nós sabemos que Noé e sua casa, sua família toda viviam numa época muito complicada, pastora, de depravação moral tão grande que a Bíblia diz que o Senhor, ele ficou triste de ver aquela condição do ser humano, ao ponto de tomar uma decisão de destruir toda a humanidade. Mas a palavra de Deus fala também em Gênesis 6, né, que Noé achou graça, achou favor aos olhos de Deus. Deus olhou para a terra e viu um homem íntegro, um homem que andava com Deus, um homem de fé, um homem que realmente cumpriria todo o propósito de Deus, para o qual Deus estava dando naquele momento para ele essa missão de construir algo para a sua própria salvação e para recomeçar tudo de novo.
né? E a gente está falando de últimos dias, né? E a palavra de Deus fala, Paulo falou para Timóteo que nos últimos dias viriam tempos difíceis, pastor, tempos trabalhosos, né? O próprio Jesus falou em Mateus 24, 37 ao 39, ele diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está falando aqui que os últimos dias seriam comparados aos últimos dias que foi na era de Noé, pastor. Ou seja, pastor, muitos não creram, desprezaram o anúncio da palavra, né? E outros estavam distraídos. Né? Então, são questões que nós precisamos estar atentos e atentas sobre isso. Então, Deus vê na vida deste homem, chamado Noé, uma família, na vida dele, na família dele, uma família moldada segundo os seus padrões e que não estava vivendo de acordo com os padrões daquela época, como a gente falou, era uma época difícil, uma época onde as pessoas viviam realmente na imoralidade sexual, viviam pervertidas, depravação moral era total, as pessoas desacreditavam, longe de Deus, afastadas de Deus, totalmente vivendo para si, totalmente, pastor. Então, era um tempo difícil mesmo que Noé estava vivendo, né? E Deus, então, olha para aquele homem e vê atitudes na vida daquele homem, certo? Ele vê conduta daquele homem diferente do que o restante da humanidade estava vivendo, né? Então, nós queremos aprender, fazer esse paralelo e saber quais atitudes que nós verificamos na vida deste homem, pastora, e que nós podemos ter e precisamos ter para viver nesses últimos dias. Então, olhando para Noé, como deve ser a nossa conduta nos últimos dias? Olhando para a vida de Noé, né? Que atitudes nós vamos verificar agora, então, em Noé, que nós devemos viver, trazer para a nossa vida diária nesses últimos tempos, né? Primeiramente, pastor, integridade. Copie essa palavra no seu coração, na sua mente, né? Integridade. A Bíblia relata que Noé era um homem íntegro. E aí nós precisamos ir na raiz dessa palavra, pastor. Então, ser íntegro, segundo a palavra de Deus, significa completo. Inteiro também, pastor. Inteiro, completo. Sabe qual é o mal, vamos dizer assim, o mal da geração? É viver parte para Deus e outras partes não. Então, há, pastor, assim, um equívoco muito forte por parte de pessoas que estão envolvidas no meio da igreja, que ela se envolve em parte, mas parte da sua vida não. Ela está mais olhando para si, com seus próprios desejos, seus próprios sonhos, fora do reino de Deus, né? Então, o que foi que os olhos de Deus acharam na vida desse homem, que achou graça aos olhos de Deus quando ele percorreu olhando a terra, vendo a perversidade, a maldade, né? Vendo, pastor, o ser humano cada vez correndo para longe de Deus. O que ele viu em Noé? Integridade. Esse homem era completamente de Deus, por meio de Deus e para Deus. É algo muito forte, muito lindo, né? Então, a palavra diz, Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Então, nós não temos desculpas, pastor. Na época dele, ele vivia como um homem íntegro. Nós não temos desculpa para dizer, não, isso são as leis do meu país, é por causa do meu esposo, é por causa desse povo, é por causa dos meus irmãos, por causa do meu pai e minha mãe. Nós não temos. Entre os seus contemporâneos, Deus visualiza um homem completamente dele. Meu Deus, coisa mais linda, né? E aí, então, muitas pessoas na época de Noé pensaram com certeza, pastor, que Noé era um homem tolo. É um tolo. Né? É igual muitas pessoas hoje pensam, né? Mas ninguém poderia negar que ele viveu completamente o que ele acreditou. Completamente, né? Amém. Então, Deus achou integridade no coração de Noé e isso é algo muito lindo. Então, a primeira questão, como você deve viver esses últimos dias? Com integridade. Segundo ponto, pastor. Segunda coisa, andar com Deus. Eita, glória. A Bíblia relata que Noé... Não é Deus não que vem andar com a pessoa? Não, é nós que temos que andar com Deus, pastora. Então, a Bíblia também relata que Noé andava com Deus. E olha só,
Em toda a Bíblia, pastora, somos informados que só tem dois homens né? que relata que andaram com Deus, Enoque e Noé. Eita. Né? E eles andaram com Deus. Enoque andou tanto com Deus que Deus falou: esse menino é muito bom, vou logo pegar ele e trazer aqui para o céu direto, para a glória, para a eternidade. Oh, meu Deus, me acha assim, Senhor. E Noé então andou com Deus, né? E por que ele andou com Deus? Era um homem que fazia tudo conforme a palavra de Deus. A própria Bíblia diz que ele fez tudo. Gênesis 6:22 diz que ele fez consoante a tudo que Deus ordenou, ou seja, ele era uma pessoa que obedecia a Deus. Quem anda com Deus, pastora, obedece a Deus. Quem anda com Deus, ama a Deus sobre todas as coisas. Quem anda com Deus, ouve, porque Noé ouviu a voz de Deus, exato, mesmo sem muita coisa para, assim, firme para ele ter para acreditar, né, pastora? Mas ele acreditou, ele ouviu a voz de Deus, ele foi guiado, instruído divinamente por Deus. E então, como é que eu posso fazer para andar com Deus? Será que eu tenho que fazer um network? Network não é um grupo, não é uma rede de contato de interesses comuns de forma alguma, né, pastora? Mas é ter um relacionamento profundo, verdadeiro e sério com o Senhor. O senhor sabia que tem gente... Eu vou fazer uma fofoca, pastor. O senhor sabia que tem gente que vem para a igreja, ela quer formar um network na igreja, assim, de interesses próprios. Tipo assim, ó, eu quero Deus, se Deus atender as minhas necessidades, o que eu preciso, o que eu quero que Ele faça para mim e tal, né? Então, quer dizer que essa pessoa tá enganada. Tem gente que fala, ó, Deus anda comigo, até canta, vem andar comigo, né? Tá errado. Porque é Deus, né, que tem que andar com Ele, ou seja, faz as minhas vontades, mas ao contrário, é eu que tenho que andar com Deus. Exatamente. E fazer de acordo conforme a vontade dEle, ter um relacionamento íntimo, verdadeiro, profundo com o Senhor diariamente, não é uma rede de contato de interesses comuns de forma alguma. Eu penso o seguinte, se eu quero andar com Deus, eu vou ter que fazer renúncias. Exatamente. Porque tem coisa que não pode vir atrelada comigo, não. Se eu quero andar com Deus de fato, eu vou ter que renunciar a coisas, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, né? É tipo assim, e essa coisa que não pode andar com Deus, então não pode andar comigo também? É tipo assim, aqui não entra Deus, então também não vou caber aqui, né? É nesse nível, né? Exatamente. E a outra coisa, pastora, a Bíblia relata que ele era um homem de fé, andava por fé, ou seja, era somente a fé, né? Estamos aí amanhã, o dia 31, que comemora a Reforma Protestante, né? Então esse homem, ele tinha somente a fé na vida dele, né? Então, ele andava por fé, pastora. Sim. O que é andar por fé? Será que é pensar positivamente? Né? Será que ter fé vai dar certo? Não, se Deus quiser, Deus quer, porque a pessoa, ela se nega a pensar negativo, né? Mas pode ser que Deus não queira também. Então não é pensar positivo, não é dar um salto no escuro. Tem gente que diz andar por fé é dar um salto no escuro. Não. Sabe por quê, pastor? A nossa fé, ela tem um firme fundamento. Tem. A nossa fé é uma herança de um firme fundamento. Eu vejo o que não existe ainda. Piso sobre o fundamento, né? É algo muito forte, muito lindo, pastor. Então, olha só, a palavra de Deus diz que pela fé, Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que não existiam, que não se viam ainda. Ele não via nada. Não via nada, nem não chuva. Tinha sinais, né? Não tinha sinais. Então o texto diz que Deus avisou Noé. Olha que coisa mais linda. Deus avisou. Meu Deus, né? Dos acontecimentos que ele não tinha nem sinais ainda que iriam acontecer. A notícia do dilúvio era tudo que ele tinha, né? Mas ele nem podia entender. Se ele trouxesse para a mente, pastor, ele ia pirar. Porque se ele não compreendesse pelo Espírito, a mente dele não caberia. Noé não tinha visto chuva, meu povo. Ainda? Inclusive, pastor, Gênesis 2:5 vai dizer que o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra. Pois é. Ou seja, nem chuva o homem sabia que existia. Então, como é que isso não cabia na mente dele? Olhe para mim o que eu vou dizer a você. Muitas coisas que nós, e você e eu, devemos viver pela fé, não cabe na sua mente. Não se preocupe, né? Você não entre em choque, porque não cabe na mente, tem que ser copiado pelo nosso Espírito com o Espírito de Deus. Né, pastor? Para que a gente possa caminhar. E aí, então, não havia nenhum sinal visível de inundação iminente, né? E o que é pior, ele não tinha visto chuva ainda na sua vida. O Senhor, Gênesis 2:5 vai dizer, o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, mas
Noé creu. Creu no que Deus falou. Acreditou na palavra de Deus. Então nós andamos, conforme 2 Coríntios 5,7 diz, que nós andamos por fé e não pelo que vemos, né? Então vamos celebrar esse dia aí, colocando a nossa fé em prática para a glória de Deus. Pastor, quanto tempo Noé levou para construir a arca? Mais ou menos 100 anos, pastora. Mais ou menos 100 anos. E ele trabalhou nessa arca, pastora, com a palavra de Deus disse para ele. O que Deus disse. Ele trabalhou com fé, pastor. Ele trabalhou com tudo que ele tinha. Ele empenhou tudo, pastora. A vida dele, provavelmente o dinheiro dele, a família dele, o tempo dele, a inteligência dele, tudo para poder salvar a si mesmo e a sua casa, a sua família. Ele aplicou todo o esforço, todo o dinheiro, toda a sua família, todo o seu tempo na obra que ele fez. Olha bem o que eu vou dizer a você, pastor. Eu copiei algo muito lindo dessa mensagem. Noé construiu uma estrutura conforme a palavra de Deus para a salvação dele e da sua família. Você é chamado para um novo tempo. Você é chamado para construir uma estrutura em Cristo para a tua salvação e da tua família. Entenda isso. O Senhor está te chamando para começar um novo tempo. Começar a construir uma estrutura para a tua salvação e também da tua família. Amém. Então, invista e coloque olha, Noé, coloque seu esforço, coloque seu dinheiro, coloque a sua família e gaste o seu tempo, mas faça essa missão para a glória de Deus, né? Amém. Porque a fé, ela precisa de algo que se faça, pastor. Sim. Fé, obras, né? O Tiago vai falar isso, que a fé sem obras, ela é morta. Então, elas caminham lado a lado, né? Ele teve perseverança, ele perseverou mediante até a incredulidade de todo mundo, porque ninguém acreditava, né? Sim. Então, outro ponto, pastor, é que ele foi um pregador da justiça. Sim. Então, fala de justiça, né? Então, ele foi um homem justo, mas Pedro, né, 2 Pedro 2,5, vai falar que ele pregou sobre a justiça, né? Então, pastor, ele falou para as pessoas do juízo iminente de Deus que viria. Sim. Essa palavra no original dela, na raiz dela, justiça, significa não contaminado. Eu acho muito forte isso, né? Porque, olha, Deus chamou muita atenção da sua igreja, do seu povo, sobre as misturas, as contaminações, né? Porque se eu pego uma água limpa e coloco 3 gotinhas da água do esgoto, o que é que eu estou fazendo? Eu estou misturando e estou contaminando. Então, Deus olhou aquela geração e viu um homem que não se contaminou. Meu Deus, pastor eterno. Eu fico assim, maravilhada quando eu percebo isso, né? Noé, mesmo vivendo no meio de toda aquela questão, ele tinha tudo para ser pervertido. Ele tinha tudo para abandonar todas essas questões, mas ele não se contaminou. Ele não foi assim um homem apenas, mesmo o pessoal tudo virando as costas para Deus, Noé não foi ali um coadjuvante, né, e tudo, mas ele é citado mais de 50 vezes na Bíblia como um homem justo, reto, íntegro. Bendito Vários seja Deus. textos falam sobre isso, né? Sempre. E ele pregou mesmo, ele foi anunciador da palavra de Deus. Ele pregou em todo o tempo que a construção daquela arca era uma oportunidade de salvação para todos. Sim. Estava disponível, avisando do perigo iminente de juízo de Deus. E nós somos chamados hoje, pastora, a também pregarmos, a sermos pregadores da justiça. Sim. E concluindo, pastora, hoje, de fato, nós estamos vivendo nos últimos dias. Os dias de Noé, nos últimos dias de Noé, os últimos dias difíceis, dias trabalhosos, onde os homens estão mais egoístas, avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O apóstolo Paulo disse isso para nós. Né? Esses são os últimos dias, né? E nós, pastora, sem o Criador, né, eu ouvi um pastor falando que se tirar o Criador, tira-se propósito e valor. E o valor das nossas vidas. Então tem muitas pessoas que estão vivendo para si. Tiraram o Criador, tiraram o Deus da sua vida, vivem de qualquer forma, vivem sem propósito, vivem sem valor. E Deus está olhando ainda. Os seus olhos estão olhando para a terra, procurando homens como Noé. Pastor, a palavra de Deus diz, 2 Crônica 16:9. Quanto ao Senhor, o que Ele faz,
Os seus olhos passam por sobre toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Procurando pessoas que têm um coração totalmente dele, reto, íntegro, né? Justo, que anda com Deus, né? Que tem fé, que prega a justiça de Deus, né, pastor? Então, nesse tempo, Deus está falando conosco através desses acontecimentos que estão aí na mídia, né, pastor? Estão em todo lugar, avisando, alertando que nós estamos vivendo, de fato, o último tempo. E há oportunidade de salvação para toda a família, para todos, porque a porta da graça já está aberta para todos nós, né? E quando Noé entra na arca, pastor, com sua família, a Bíblia diz que a porta da arca ainda ficou, e sem chuva, durante 7 dias. Deus ainda, depois que ele construiu toda a arca, Noé entra, todos os animais, ainda ficou 7 dias com a porta aberta e sem chuva, esperando uma oportunidade ainda para que as pessoas pudessem se salvar. Ninguém mais entrou. E depois não foi Noé que fechou a porta. Foi o anjo do Senhor. Foi o anjo do Senhor. E aí juízo veio e não teve jeito. Noé provavelmente quis até abrir, vendo a agonia das pessoas, mas não tinha como, porque foi o próprio anjo de Deus. Talvez que fechou Deus sabia a porta. que Noé ia vendo. Eu abriria, pastora. Eu abriria a porta com toda certeza. Então, amados e amadas, a porta da graça está aberta. Nos últimos dias, Deus vai fechar essa porta. E ainda ela continua dando oportunidade para cada um de nós. E Deus está chamando e olhando, como nós dizemos no texto, procurando os Noés e as Noelas de Deus, os homens e as mulheres que realmente são íntegros, justos, que realmente andam com Deus, que realmente têm fé, são pregadores da justiça de Deus. Pastora? Deus está chamando você. Vamos iniciar um novo tempo. Comece a construir uma estrutura para a sua salvação e também da sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, pastor? Vamos orar. Pode orar, pastora. Senhor amado, obrigada. Nós te bendizemos por esta palavra. Amém. Em nome de Jesus, eu oro por cada um e cada uma que ouve essa palavra, que ache guarida nos seus corações. Pai, ensina essa pessoa a como viver nesses últimos dias. Ensina, Espírito Santo, o caminho da integridade. Ensine a andar com Deus. Ensine a crer, andar por fé, se mover por fé. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que sejam homens e mulheres, pregadores da justiça com a sua vida, com as suas atitudes. Noé condenou o mundo porque ele se posicionou. Assim seja esse homem, essa mulher, para a glória do teu nome, meu Deus. A porta da graça está aberta, Senhor amado. Conduza por graça e misericórdia esses corações para adentrarem, meu Deus, na salvação do Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada um e cada uma com essa palavra para a glória do Senhor. Que esse homem, essa mulher possa iniciar um novo tempo para a honra e a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.